Prescrição médica. Esses medicamentos não necessitam de receita médica, pois pertencem à lista de medicamentos isentos de prescrição. Exemplos: simeticona, Luftal. Laxantes e purgantes. Indicações: indicados para tratar os casos de constipação intestinal, ou seja, prisão de ventre, onde o paciente não consegue evacuar, ficando às vezes dias ou semanas sem evacuar, necessitando de intervenções hospitalares. Efeitos adversos. O principal efeito indesejado é a dor abdominal. Prescrição médica. Esses medicamentos não necessitam de receita médica, pois pertencem à lista de medicamentos isentos de prescrição. Exemplos: lactopurga, óleo mineral, óleo de rícino. Antidiarreicos. Indicações: são medicamentos indicados para tratar a diarreia. A diarreia é quando se encontram aumentadas a quantidade das evacuações e, geralmente, as fezes ficam líquidas ou pastosas. A diarreia é o modo encontrado pelo organismo para expulsar o que está provocando algum mal, que pode ser algum micro-organismo ou excesso de gordura, porém algumas pessoas preferem usar os antidiarreicos. A princípio, a diarreia não deve ser interrompida, pois geralmente ela cessa sozinha. O primeiro passo é descobrir a causa da doença e tratar o causador da doença. O ponto principal do tratamento da diarreia é tratar a desidratação provocada pelas inúmeras evacuações, devendo o paciente ingerir bastante água e, principalmente, líquidos com sais minerais, como água de coco, isotônicos, soro caseiro e soro para reidratação. Você sabia? Os principais sintomas de desidratação são boca seca, lábios rachados, confusão mental, diminuição da urina. Contraindicações: o uso por crianças, diarreias com sangue e pus, diarreia acompanhada de febre. Efeitos adversos: os antidiarreicos podem também gerar constipação, ou seja, prisão de ventre. Prescrição médica. Na legislação, a loperamida, que é um antidiarreico, precisa de receita médica para ser comprado, pois essa substância entrou na lista C1, que é a lista de outras substâncias sujeitas a controle especial da Portaria 344 de 1998. Todas as substâncias dessa lista precisam de uma receita de controle especial em 2 vias, mas existe uma exceção para os medicamentos à base da substância loperamida, onde ficam sujeitos somente à venda sob prescrição médica sem retenção de receita. Porém, essa classe farmacológica e essa substância também fazem parte da RDC 138 de 2003, que os define como sendo um medicamento isento de prescrição, MIP. Porém, mesma resolução explica que devem ser respeitadas as restrições textuais e outras normas legais e regulamentares pertinentes, ou seja, a loperamida fica sendo como de venda sob prescrição médica. Exemplo: loperamida, mais conhecida como Imosec. Repositores da flora intestinal. Indicações: esses medicamentos são indicados para regular a flora intestinal e, assim, melhorar o estado diarreico do paciente. Eles podem ser probióticos, micro-organismos vivos presentes em alguns alimentos como queijos, ricotas, leites e iogurtes fermentados, levedo de pão, pizza e cerveja. Exemplo: lactobacilos, bactérias, e leveduras ou levedo, fungo. Prescrição médica. Alguns repositores, como o Floratil,
são medicamentos que necessitam de receita médica. Já outros repositores, como Yakult e Fibermas, são complementos alimentares que podem ser comprados sem receita. Exemplo de medicamento: leveduras, Floratil. Exemplo de complemento alimentar: Lactobacillus casei shirota, bactérias. Yakult, Lactobacillus, bactérias. Lactofos, fibras com probióticos. Fibermais. Nutrientes. Os nutrientes que consumimos na dieta são importantíssimos para manter a saúde em dia. Entre os principais nutrientes estão vitaminas, minerais. Você sabia? Água de coco é uma ótima fonte de nutrientes. Ela possui proteínas, magnésio, gorduras, sais minerais, potássio, sódio, fósforo e cloro, vitaminas A, B1, B2, B5 e C. Nutrientes. Vitaminas. As vitaminas são substâncias orgânicas essenciais para o organismo, mas elas são produzidas pelo nosso corpo. Principais vitaminas: vitamina A, ou retinol, vitamina C, ou ácido ascórbico, vitamina D, ou calciferol, vitamina E, ou tocoferol, vitamina K, vitamina H, ácido pantotênico, ou vitamina B5, niacina, ou vitamina B3, biotina, vitamina B9, ou ácido fólico, vitaminas do complexo B, B1, B2, B6 e B12. Estado carencial de nutrientes. Quando o paciente está impossibilitado ou diminui a ingestão de vitaminas, como em estado de anorexia, subnutrição grave, distúrbios gastrointestinais, alcoolismo, infecções agudas ou crônicas envolvendo febre e doenças debilitantes. Exemplos de medicamentos: complexo B. Possui todas as vitaminas do complexo B, B1, B2, B6 e B12. Vitamina C, ou ácido ascórbico. Redoxon, que apesar de ser uma única vitamina, atua melhorando o funcionamento do sistema imunológico. Ácido fólico, Endofolin, que é um auxiliar no tratamento de anemias. Polivitamínicos. Os polivitamínicos são medicamentos que apresentam mais de uma vitamina. São utilizados quando o organismo do paciente está necessitando de maior quantidade dessas vitaminas, como em queimaduras graves, fraturas, hemorragia menstrual, mulheres grávidas, atletas e idosos e pessoas desnutridas. Prescrição médica. Não necessitam de prescrição médica, pois são medicamentos de venda livre. Exemplos de medicamentos: Centrum, possui todas as vitaminas e minerais. Pharmaton, possui vitaminas, minerais e ginseng G115. Ginseng G115 é um tipo de ginseng que possui ação energética e revigorante. Minerais. Os minerais são as substâncias inorgânicas necessárias para um bom funcionamento do organismo, mas elas não são produzidas no nosso organismo, precisando ser ingeridas.
Principais minerais e suas principais fontes: cálcio, Ca. Leite e derivados, couve, espinafre e brócolis. Fósforo, P. Carnes, ovos, cereais. Potássio, K. Banana, melão, batata, ervilha, tomate, frutas cítricas. Enxofre, S. Carnes, peixes, ovos, feijão, repolho, brócolis, cebola, alho, gérmen de trigo, sódio, Na. Sal de cozinha, algas marinhas, magnésio, Mg. Verduras, maçã, figo, nozes, soja, gérmen de trigo, aveia. Ferro, Fe. Carnes em geral, fígado, gema de ovo, aveia, feijão, aspargos. Cobre, Cu. Fígado, trigo integral, ervilhas, amendoim, nozes. Zinco, Zn. Carnes em geral, ovos, peixes, gérmen de trigo, castanha do Pará, ervilha. Selênio, Se. Tomate, milho e outros cereais. Cromo, Cr. Carnes, mariscos, cereais. Desidratação. É quando ocorre a perda de água e dos eletrólitos de sódio, potássio e cloreto do corpo. Eles geralmente são perdidos pelo organismo nos casos de diarreia. Por serem essenciais para o bom funcionamento do corpo, eles devem ser repostos. Eletrólitos são os sais presentes no organismo. Prescrição médica. Não necessita de prescrição médica, pois são medicamentos de venda livre. Exemplo de medicamento: sais para reidratação oral. Reidrate. Anemia. Doença pela qual o indivíduo se encontra com diminuição de células vermelhas no seu sangue. A gravidade dessa doença está no fato dessas células fazerem o transporte do oxigênio para todos os tecidos do corpo. Causas. A anemia possui várias causas, mas a principal é a deficiência de ferro. Por isso, o sulfato ferroso é o medicamento mais comum nos tratamentos de pacientes anêmicos. Prescrição médica. Exemplo de medicamento: sulfato ferroso, sulfato ferroso. Osteoporose. É quando o paciente encontra-se com deficiência de cálcio, gerando várias consequências negativas à estrutura óssea, como fragilidade. Prescrição médica. Necessita apenas da prescrição médica comum. Exemplo de medicamento: carbonato de cálcio mais vitamina D. Oscal-D. Possui cálcio para suprir as deficiências de cálcio, além de prevenir e tratar a osteoporose, junto com a vitamina D, que ajuda na absorção desse cálcio após a exposição à luz solar. Medicamentos do sistema endócrino e metabólico. Antidiabéticos. Indicações. São medicamentos usados para tratar diabetes, pois eles agem reduzindo a glicose sanguínea. Também chamados de hipoglicemiantes orais, são usados mais especificamente para o tratamento da diabetes tipo 2. Tipos de diabetes. Tipo 1. A diabetes tipo 1 também é chamada de diabetes insulinodependente e é uma doença autoimune onde o pâncreas do paciente não está produzindo insulina suficiente. Devido à falta de insulina, o paciente necessita de doses diárias desta para que a sua glicose seja estabilizada.
Geralmente, essa forma da diabetes se dá em crianças, adolescentes ou adultos jovens. Tipos de diabetes. Tipo 2. Os pacientes com esse tipo da doença produzem insulina, mas outros fatores dificultam a ação insulínica e, por isso, a glicose acaba aumentando, provocando a hiperglicemia. Geralmente, a diabetes tipo 2 apresenta sintomas não muito característicos no início da doença, dificultando o diagnóstico. Porém, quando já está instalada, possui sintomas característicos. A diabetes causa sede, volume de urina aumentada, distúrbio da visão e perda de peso, que podem facilmente indicar uma diabetes para o médico. Aproximadamente 90% dos pacientes diabéticos são do tipo 2. A diabetes tipo 2 é a mais comum em pessoas obesas, acima dos 40 anos de idade, jovens com hábitos ruins, hábitos alimentares ruins como comidas gordurosas, sedentarismo, estresse. Efeitos adversos. Um dos principais efeitos adversos se dá pelo uso inadequado, pois, se os hipoglicemiantes forem usados em horários ou doses erradas, podem baixar demais o nível da glicose e causar hipoglicemia, fazendo com que os usuários sejam atendidos em emergências hospitalares. Prescrição médica. Necessita apenas da prescrição médica comum. Exemplos: insulina regular. É um tipo de insulina de ação rápida, usada para tratar diabetes tipo 1, podendo ser administrada por via endovenosa, muscular e subcutânea. Metformina é um hipoglicemiante oral, usado para tratar diabetes tipo 2, devendo ser usado na forma em que o médico indicar. Hormônio tireoidiano. Os hormônios tireoidianos servem para tratar distúrbios relacionados com o hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Hipotireoidismo é a diminuição da atividade da tireoide, que é uma glândula que regula os órgãos do organismo através da produção dos hormônios T3 e T4. Hipertireoidismo é o aumento da atividade da tireoide. Prescrição médica. Necessita apenas da prescrição médica comum. Exemplos de medicamentos para hipotireoidismo: levotiroxina, Puran T4. É o hormônio produzido pela tireoide. Propiltiroxila é inibidor da síntese de hormônios pela tireoide. Antihiperuricêmico. São medicamentos usados para tratar distúrbios relacionados com o metabolismo do ácido úrico. A principal doença relacionada ao ácido úrico é a gota. Gota. Inflamação devido à elevação dos níveis de ácido úrico no sangue, acumulados principalmente nas articulações, principalmente cotovelo e joelho. Prescrição médica. Necessita apenas da prescrição médica comum. Exemplo: alopurinol. Supressores da reabsorção óssea. Os medicamentos supressores da reabsorção óssea ou reabsorção osteoclástica agem inibindo essa reabsorção, já que ela gera problemas de saúde. A nossa estrutura óssea normalmente é renovada, onde o osso mais velho é reabsorvido, atividade osteoclástica, para ser renovado, atividade osteoblástica. Esse processo precisa estar em equilíbrio, tanto o de reabsorção quanto o de formação óssea. Quando ocorre um desequilíbrio nesse processo, é que aparecem algumas doenças ósseas. A principal é a osteoporose, onde a reabsorção óssea está aumentada e o osso fica fraco, podendo ocorrer fratura facilmente.
Geralmente, a osteoporose aparece em homens e mulheres com idade um pouco avançadas, devido à deficiência de alguns hormônios. Exemplos: ácido zoledrônico, alendronato de sódio, calcitonina. Oftálmicos. Os medicamentos oftálmicos mais vendidos em farmácias e drogarias são os antibacterianos, antiglaucomatosos, anti-inflamatórios e lubrificantes. Os medicamentos oftálmicos podem se apresentar na forma de colírio, pomada ou solução oftálmica, dependendo do fármaco. Antibacterianos. Indicações: são formulações oftálmicas usadas para tratar infecções bacterianas na região dos olhos. A inflamação ocular mais conhecida é a conjuntivite, que pode ter várias causas, mas a principal é a bacteriana. Efeitos adversos. Os antibióticos oculares podem causar uma leve queimação e desconforto nos olhos. Interações. Por serem antibióticos, apresentam as mesmas interações, e a principal delas é a possibilidade de diminuir a ação dos anticoncepcionais orais, que contenham estrogênios. Prescrição médica. Independentemente de ser um medicamento oftálmico, se possuir algum antibiótico na formulação, passa-se a ser exigida a receita de controle especial em 2 vias. Exemplos: cloranfenicol, nelfenicol, ofloxacino, oflox, maxitrol. Antiglaucomatoso. Indicações: os medicamentos oftálmicos antiglaucomatosos são indicados para o tratamento de glaucoma. O glaucoma é caracterizado pelo aumento da pressão do globo ocular, pelo acúmulo de humor aquoso, que acaba lesando o nervo óptico e provocando a perda da visão. Humor aquoso. Líquido fino que preenche as câmaras do olho. Efeitos adversos. Devido à sua ação de diminuir a pressão do olho, por outro lado, os antiglaucomatosos podem prejudicar a visão noturna, podem irritar as vistas, deixar a visão borrada e os olhos avermelhados, ou até provocar dor de cabeça. Prescrição médica. Os antiglaucomatosos precisam apenas de prescrição médica comum, porém esse tipo de paciente deve ter acompanhamento médico para verificar a piora ou melhora do seu quadro. Exemplo: maleato de timolol, 0,5%. Travaprosta. Anti-inflamatório esteroide. Indicações: são indicados para tratar as inflamações dos olhos que podem ocorrer por vários fatores: viral, bacteriana, alérgica, traumática, tóxica, química, outras. Dependendo do agente causador, é necessário o uso de outros medicamentos para auxiliar no tratamento, como os antibióticos. Reações adversas. Os anti-inflamatórios podem diminuir a espessura da córnea e amolecê-la, aumentar a pressão intraocular e estancar infecções da córnea por vírus. Interações. O principal colírio anti-inflamatório é a dexametasona, que, se usado por longo período, pode diminuir a ação dos antiglaucomatosos. Prescrição médica. Os anti-inflamatórios só podem ser comprados com a apresentação de receita médica. Exemplo: dexametasona. Lubrificante ocular. Indicações: os lubrificantes oculares são soluções oftálmicas parecidas com a lágrima. São indicados para casos de ardência, irritação, secura ocular, sensação de areia,
que geralmente são sintomas provocados por poeira, fumaça, sol, vento, ar seco e ar-condicionado. Reações adversas. Os lubrificantes podem causar irritação nos olhos, deixar as pálpebras pegajosas, provocar sensibilidade à luz e visão borrada. Prescrição médica. Não necessitam de prescrição médica, pois pertencem à lista dos medicamentos isentos de prescrição. Exemplos: Ipromelose, Lácrima Plus, Optive. Exercícios, parte 2.